Quando os meninos disseram assim: ó rei, não temos que explicar porque não nos inclinamos, não, porque não daria tempo, a história seria muito longa. Mas queremos só declarar o seguinte: não vamos nos curvar, não vamos nos curvar. O Senhor pode nos livrar. Depois eles dizem: Ele vai nos livrar. Aí se completa: e se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós também não nos curvaremos. A declaração desses três jovens é uma declaração de Abacuque. Sabe o que eles disseram? Isso é uma revelação. Sabe o que eles disseram para Deus? Deus, nós estamos debaixo da tua lei, e a tua lei, os teus mandamentos, nos dá a ordem, nos mandam não nos curvarmos diante de estátua nenhuma, independentemente se os nossos irmãos estão se curvando, nós não vamos nos curvar. Então estamos declarando em alto bom som, só não assinar esse documento, dizendo a Deus: Deus, a tua responsabilidade em relação a nós seremos lançados na fornalha. A tua responsabilidade em relação a nós acabou aqui agora, porque a decisão de ir para a fornalha é nossa, a decisão é nossa. Não vamos nos curvar. Não se curvaram. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou enfurecido, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e quando os soldados foram lançar os meninos lá dentro, os soldados que lançaram morreram quando a tampa da fornalha foi aberta, de tão calor e tão quente que estavam, até que eles fossem lançados dentro daquela fornalha. Fala para o irmão do lado, fala para ele assim: quando você tem princípios, quando você tem um foco diante de Deus, mantenha, não abra mão disso, porque o Senhor vai te honrar. Faça o tempo que for, fala para ele: o tempo que for, a honra vai vir. Diga: a honra vai vir. Recebe essa palavra. Amados, eles se isentaram, ou melhor, eles isentaram a Deus de qualquer culpa. Eles disseram para Deus: olha, nos casos que está escrito: Deus, você não precisa se preocupar em nos livrar, nós já tomamos a nossa decisão, não vamos nos curvar. Isso é tão sério, isso é tão sério, porque isso é o nosso chamado. Nós estamos falando da nossa vida, não estamos falando de um cargo de empresa. Aliás, vou até falar sobre isso. Tem pessoas que dentro do cargo de empresa, o cara se mata, o cara se arrependa, o cara faz de tudo, mas tem que manter o cargo. Nós não estamos falando de cargo de empresa, nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de chamado. Não é nem um ministério, chamado. O que é o chamado? A Bíblia, a palavra é clara: chamado. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Você crê nisso? Você foi chamado. E isso vai muito mais além do que um cargo, do que uma posição, do que um título, do que qualquer coisa dentro de 4 paredes. Porque o teu chamado, você exerce em qualquer lugar por onde você for. O chamado não é exercido só dentro das 4 paredes. Por isso que tem pessoas que lutam para ter um cargo, lutam para ter uma posição, meu amado, pura vaidade, porque não há necessidade disso. Você pode fazer, cumprir o teu chamado com cargo e sem cargo. E as pessoas lutam por isso. Para quê? Não há necessidade disso, porque você tem que se deixar ser levado pelo poder de Deus, pelo chamado ao qual Ele já marcou na tua vida. Então Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam o que estavam fazendo, só que eles isentaram a Deus e livraram. Só que Deus não os isentou. Deus mandou o 4º homem e os livrou dentro daquela fornalha ardente que estava queimando. E a única coisa que foi queimada só foi o que estava atando as mãos e os pés, nem o fio de cabelo, nem cheiro de queimado. Sabe como
ao Senhor com os meninos acordados. Fala, meu irmão, se necessário for, fala, Jesus está sempre com você na negação. O livro de Naum, capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta. Deus tem caminhos no meio da tormenta. Então não adianta eu chegar no meio de uma luta, de uma dificuldade, porque é o diabo, irmão. Tem coisa que o diabo não está fazendo nada, Deus está permitindo mesmo. Para tratar, para curar, para libertar, para forjar, para ensinar, para ministrar, para dar uma nova direção. Em termos de política, não temos que ser marqueteiro do diabo, não, filho. Tem crente que é só marqueteiro, não sabe que é marqueteiro? É aquele que organiza, aquele que faz a propaganda, aquele que organiza tudo, aquele que sai falando da pessoa para ele trabalha. Você não precisa disso, não. Não há necessidade, a luta está grande, amém. Deus vai dar um livramento, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza disso, que eu não posso abrir mão do meu chamado, que eu não